Em 2014, um surto silencioso começou em uma pequena região da África Ocidental. No início, parecia apenas mais uma doença comum, algo que os médicos locais já estavam acostumados a tratar. Mas em poucas semanas, ficou claro que aquilo era diferente. Pessoas chegavam aos centros de saúde com febre alta, dores intensas no corpo fraco extrema e, em alguns casos, sangramentos. Muitos pioravam rapidamente e morriam em poucos dias. O que parecia um problema local, logo se transformaria em uma das crises de saúde mais assustadoras do século. O surto começou na Guiné, em uma área rural, onde o acesso a hospitais e informações médicas era limitado. O primeiro caso conhecido foi de uma criança pequena, que apresentou sintomas semelhantes aos de uma febre comum. Mas após sua morte, outros membros da família começaram a adoecer. Em pouco tempo, vizinhos e profissionais de saúde também ficaram doentes. O vírus estava se espalhando sem que ninguém percebesse a gravidade da situação. O ebola não era um vírus desconhecido. Ele já havia causado surtos em outras regiões da África desde a década de 1970. O problema era que, desta vez, o vírus apareceu em uma área com grande mobilidade entre países. As fronteiras entre Guiné, Libéria e Serra Leoa eram atravessadas diariamente por pessoas em busca de trabalho, comércio ou visitas familiares. Sem controle adequado, o vírus cruzou essas fronteiras em questão de semanas. O medo começou a tomar conta das comunidades. O ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, como sangue, suor, vômito ou saliva. Isso tornava o convívio com pacientes extremamente perigoso. Muitos profissionais de saúde foram infectados enquanto tentavam salvar vidas. Hospitais, que deveriam ser locais de tratamento, se transformaram em focos de transmissão. As imagens que começaram a circular pelo mundo eram assustadoras. Pessoas usando trajes de proteção completos, ambulâncias improvisadas, corpos sendo levados para enterros rápidos e sem cerimônia. Famílias inteiras foram dizimadas. Em algumas vilas, praticamente todos os moradores adoeceram. O vírus não fazia distinção de idade ou condição social. Com o aumento dos casos, os sistemas de saúde dos países afetados começaram a entrar em colapso. Faltavam médicos, leitos, equipamentos e até luvas e máscaras. Muitos hospitais fecharam as portas por medo da contaminação. Pessoas com outras doenças, como malária ou infecções comuns, também ficaram sem atendimento. A crise do ebola se transformou em uma crise geral de saúde. A população entrou em pânico. Boatos se espalhavam rapidamente. Alguns acreditavam que o vírus era uma invenção do governo. Outros diziam que era uma maldição. Em certas regiões, equipes médicas foram atacadas por moradores assustados, que temiam ser levados para centros de tratamento e nunca mais voltar. Enquanto isso, o número de mortos continuava a subir. A taxa de mortalidade do ebola podia chegar a 50% ou até mais, dependendo das condições de tratamento. O vírus atacava o sistema imunológico, provocando febre intensa, fraqueza, falência de órgãos e, em muitos casos, hemorragias internas e externas. Era uma doença brutal e rápida. A comunidade internacional começou a se mobilizar. Organizações como a Organização Mundial da Saúde e Médicos Sem Fronteiras enviaram equipes para a região. Centros de tratamento foram construídos às pressas. Profissionais de saúde de vários países viajaram para ajudar no combate ao vírus, mesmo sabendo dos riscos. Mas a resposta demorou. No início, o surto foi subestimado. Muitos acreditavam que seria apenas mais um episódio isolado, como os que haviam acontecido no passado. Quando perceberam a dimensão real da crise, o vírus já havia se espalhado por cidades inteiras. Em agosto de 2014, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de ebola como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Era um alerta global. Países começaram a monitorar passageiros vindos da África Ocidental. Alguns suspenderam voos. O medo de uma pandemia mundial começou a crescer. Nos países afetados, a vida cotidiana mudou completamente. Escolas foram fechadas, mercados ficaram vazios. Fronteiras foram controladas por militares. Pessoas evitavam qualquer contato físico, até mesmo com familiares. O simples ato de apertar a mão de alguém passou a ser visto como um risco. Uma das partes mais dolorosas da crise foi a mudança nos rituais funerários. Em muitas comunidades africanas, é tradição tocar o corpo do falecido durante o velório. Mas com o ebola, isso se tornou extremamente perigoso. Muitas infecções aconteceram durante funerais. As autoridades passaram a exigir enterros rápidos e sem contato, o que gerou revolta e tristeza entre as famílias. A luta contra o vírus foi longa e difícil. Equipes de saúde passaram a rastrear contatos de pessoas infectadas, isolando quem apresentasse sintomas.
Campanhas de conscientização foram feitas para ensinar a população sobre higiene, distanciamento e cuidados básicos. Aos poucos, os números começaram a cair. Com mais centros de tratamento, equipamentos de proteção e informação, a transmissão diminuiu. Cientistas também aceleraram pesquisas para desenvolver vacinas e tratamentos. Em 2015, começaram os testes de uma vacina experimental. Os resultados foram promissores. A imunização de pessoas em áreas de risco ajudou a conter novos casos. Foi um passo importante na luta contra o Ebola. No total, o surto de 2014 a 2016 infectou mais de 28 mil pessoas e causou mais de 11 mil mortes. Principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa, foi o maior surto de Ebola da história. A crise deixou cicatrizes profundas nessas nações, tanto no sistema de saúde quanto na economia e na vida das famílias, mas também trouxe lições importantes. O mundo percebeu que doenças em regiões distantes podem rapidamente se tornar ameaças globais. A cooperação internacional, a ciência e a resposta rápida se mostraram essenciais para conter o vírus. Hoje, o Ebola ainda existe, e surtos menores continuam a ocorrer em algumas regiões da África. Porém, graças às vacinas e ao conhecimento adquirido, o mundo está mais preparado para enfrentá-lo. O surto que parou a África Ocidental mostrou como um vírus invisível pode mudar o destino de países inteiros. Ele revelou a fragilidade dos sistemas de saúde, a importância da informação e o poder da ciência quando o mundo decide agir em conjunto. Foi um período de medo, perdas e desafios, mas também de coragem, solidariedade e aprendizado. Uma história real que jamais será esquecida.